nossa gravação desde já, enquanto os outros estão chegando. Hoje nós vamos retomar o tópico 11.3, como nós combinamos, tá certo? Vai, já baixei. Ok, agora sim. Então nós vamos retomar daqui, ó. Concentração de soluções. Ok? Oi, Vitória. Qualquer dúvida, sempre desmuta. Professor, isso aí eu não entendi legal. Tudo bem? Estão conseguindo ver a tela? Compartilhando a tela com vocês, tá? Ok, Salles? Show. Show. Maravilha. Gente, direto ao ponto. A gente já viu a parte teórica e vocês se saíram muito bem das avaliações, eu vi lá. Vocês entenderam bem direitinho isso aqui. Como eu faço sempre, eu falo a parte teórica para você entender o assunto, né? E aí a gente precisa falar depois dos cálculos, que é a parte mais difícil, eu admito. Tá? Desde já quero dizer para vocês que quem tiver dificuldade, normal. Todo aluno de química, nesse momento aqui, ele dá uma patinada, ele sofre um pouco. Por dois motivos. Vou ser bem claro para vocês. O primeiro deles é que aqui você não tem só o raciocínio da química, você precisa do raciocínio lógico, você precisa do raciocínio matemático. Até aí tudo bem. O problema também, gente, segundo problema, é que tem muito número decimal. Fala a verdade, ninguém curte fazer operações, ainda que sejam básicas, divisão, soma, multiplicação, subtração, com número decimal, correto? O que vocês têm para me dizer sobre isso? É um negócio meio chato, né? Eu reconheço. Horrível. Horrível. Então o que é que eu quero sugerir a vocês? A gente vai bem devagarinho aqui. Já basta a física, tio. Número decimal que tem lá na física lá que a gente tá fazendo. Achei, né? Então, e aí eu vou ser bastante franco com vocês. Os números decimais na química, eles ainda são às vezes mais difíceis de trabalhar do que os da física, porque são números muito pequenos ou muito grandes. Potência de base 10. Então, assim, no que tange a parte de matemática, eu vou auxiliar vocês no que eu puder auxiliar, mas a gente não vai também cobrar demais de vocês a parte de matemática, claro. O foco aqui é química, tá, gente? E aí uma sugestão. Quanto à parte de matemática, quem tiver dificuldade com o número decimal, vai usando uma calculadora. Ah, professor, mas não pode usar na prova. Só que aos poucos, se você começar a usar a calculadora regularmente com o número decimal, você começa a pegar o jeito das operações. Tá? Então, é como um novo idioma. As primeiras aulas você precisa de um tradutor para começar a desenrolar ali as palavras mais difíceis. Com o tempo, você começa a fazer aquilo com facilidade. Então, começa com a calculadora, vai treinando, e aí você vai evoluindo naturalmente. Tá, gente? Beleza? Por onde nós vamos retomar aqui? Tópico 11.3, a partir da página 322. Nesse 322? Momento, isso. Nesse momento aqui, a gente pegou a definição das concentrações. Só relembrando aqui, para quem eventualmente perdeu alguma aula. Por que eu preciso saber medir a concentração das soluções? Porque, eventualmente, eu vou precisar comparar a quantidade de soluto com a quantidade de solvente. Vamos pegar aqui um exemplo. Eu coloquei num recipiente, olha esse exemplo aqui, ó. Vou destacar aqui para vocês, para a gente fazer isso com calma. Eu coloquei aqui em 100 mililitros de solução, vou destacar aqui para você, ó. Tá vendo aqui, ó? Em 100 mililitros de solução, eu coloquei uma massa, vou mudar aqui de cor, tá? Me permita aqui para a gente ficar com a cor diferente para ir comparando. Pronto. 0,9 grama.
Olha aí os números decimais, ó. Estão acompanhando bem aqui, ó? Eu coloquei 0,9 gramas em 100 ml de solução. Quer dizer, eu peguei um recipiente com 100 mililitros de solução. Aqui, ó. 100 mililitros, tá? E aqui dentro eu coloquei 0,9 gramas de soluto, que se dissolveram aqui dentro. Professor, não estou vendo o soluto, ele já está dissolvido. Beleza, pessoal? Estou conseguindo ver aqui? Show. Sim. O soluto, você reentendeu aquela história. O soluto está invisível porque ele já está dissolvido aqui. Ele já está dissolvido, tá? E aí, eu quero saber o seguinte: qual é a concentração dessa solução, ok? Em gramas por mililitro. Qual é a solução, repito, dessa concentração em grama por mililitro? Ó, se eu quiser saber a solução, a concentração dela, a medida da concentração em grama por mililitro, basta dividir 0,9 por 100. É ou não é? 0,9 por 100. É nessa hora que, às vezes, você que não está muito familiarizado com números decimais, você pode sofrer. Por isso que eu digo, começa a treinar com a calculadora, depois você vai percebendo que é fácil. 0,9 gramas dividido por 100 vai dar 0,009. Ah, professor, é parecido, né? Olha aqui, ó. A vírgula estava entre o 0 e o 9? Estava. A vírgula recuou 2 casas para a esquerda. Por que recuou 2 casas para a esquerda? Porque eu dividi por 100, e 100 tem 2 zeros. Mas isso aqui é matemática. O que importa para você é que você entenda a relação que nós estamos fazendo aqui entre a massa do soluto, que é o cloreto de sódio, e o volume da solução. Quando ele responde, qual é a massa de cloreto de sódio? 0,009 gramas. 0,9 gramas em 100 mililitros. Né? Ou seja, pessoal, para cada mililitro de solução, do soro fisiológico, há 0,009 gramas de soluto dissolvido. Essa é a concentração que nós chamamos, a princípio, concentração em massa. Concentração em massa. É uma medida da quantidade de massa em gramas do soluto com volume, normalmente em mililitro, pode vir em litro também, da solução. Tranquilo isso aí? Até aí, tudo bem? Sim. Uma coisa boa aqui, gente, é que normalmente você vai trabalhar com regra de 3, tá? Para fazer esse tipo de divisão, normalmente a gente usa a regra de 3. Não tem nenhuma fórmula. Aqui tem uma vantagem em relação à física. Diferente da física, você não precisa decorar fórmulas. Normalmente você trabalha com regras de 3. Qual é a dificuldade daqui, então? Parece fácil, né, professor? Não é tão difícil. A dificuldade que talvez você encontre é porque não existe só a comparação da massa do soluto. Você pode fazer a comparação, por exemplo, do volume, tá? Você pode fazer a comparação do volume. Você pode fazer a comparação usando a densidade. E aí tem uma série de relações aqui que nós vamos repassar uma por uma. Por isso que eu pedi a vocês que dessem uma olhada nessa teoria, porque não dá tempo de eu repassar individualmente para vocês. Mas, assim, o princípio de todas essas relações é o mesmo. Eu estou comparando a quantidade de soluto com a quantidade de solução. Sempre. Quantidade de soluto com a quantidade de solução. Então, vou fazer o seguinte. Nós vamos direto aqui para o exercício, tá? Que está na... Salvo engano, ele vai estar aí na página 325, eu acho. Se for mais adiante, vocês vão localizar. É esse aqui, ó. Tá na página 327. 327, pronto. Então, aqui como o livro é digital, eu só sei a página onde começa o tópico. Mas aí ele vai distribuindo. Enfim, página 327, primeira questão. Pessoal, e olha, hoje e amanhã eu vou trabalhar só com o tópico 11.3, então vamos com bastante calma.
que dá tempo a gente conseguir fazer o máximo possível aqui, ó. Calcule o que se pede. Então, o que foi que eu fiz aqui, ó? Eu pus 16 gramas de sulfato de cobre, 16 gramas de sulfato de cobre. Estou destacando aqui, ó. 16 gramas. Eu pus em 500 ml de solução. Eu pus em 500 ml de solução. Eu destaquei aqui as duas coisas. Em verde, eu coloquei o soluto. Vocês viram. Eu joguei 16 gramas de um soluto em meio litro, em 500 ml de solução. Beleza? Tranquilo aí? Sim. Pronto. Então, o que eu quero daqui, pessoal? Eu quero a concentração em quantidade de matéria. Porque se eu quisesse a solução em massa por mililitro, bastaria que eu dividisse 16 por 500. Se fosse assim, era muito bom. Só que ele quer em quantidade de matéria. Saca isso aqui, ó. Vamos entender o que é a quantidade de matéria. Pessoal, massa tá aqui, são 16 gramas. O que é quantidade de matéria? Não é a mesma coisa não, professor? Não. Não confunda o conceito de massa com o conceito de quantidade de matéria. Funciona da seguinte maneira, deixa eu te falar. Quando você pega a tabela periódica, lá, por exemplo, do lado do oxigênio, tem o número atômico do oxigênio, que é 8, e tem um outro número abaixo, que é 16. Você deve lembrar disso. Então, todos os elementos da tabela periódica tem o número atômico de um lado, e abaixo tem outro número, que é o número de massa. Então, gente, esse número de massa, ele vai servir... Esse número normalmente é em vírgula, né, tio? Exatamente. Esse número, normalmente, ele é número decimal. É. E para que serve esse número, professor? Ele vai servir bem aqui assim, ó. Vou já mostrar para vocês. No caso do oxigênio, esse número é 16, um pouquinho lá. Depois eu explico para vocês em outra aula por que é decimal. Qual a importância desse número, gente? Esse número informa para você qual é a quantidade de matéria, em mol de 16 gramas de enxofre, de oxigênio. Vou repetir. É assim. Você lembra que um mol é um número bem grande, 6,02 vezes 10 a 23 unidades. Quem não tiver lembrado disso, depois dá uma olhada nisso aí. Um mol é um conjunto de 6 vezes 10 a 23 unidades. Então, se eu reunir um mol, 6 vezes 10 elevado a 23, átomos de oxigênio, isso vai equivaler a 16 gramas. Isso é quantidade de matéria. Mas você não precisa decorar isso não, sabe por quê? Vou te mostrar bem aqui, ó. Bem aqui ele diz assim, ó. Quando ele fala do sulfato de cobre 2, é esse rapaz aqui, ó, o primeiro, sulfato de cobre 2. Aí ele diz bem aqui, ó, dados. Vou destacar. Massa molar do sulfato de cobre, 160 gramas por mol. Deixa eu só te ajudar a traduzir isso aqui, ó. Isso aqui, pessoal, você não vai ter que decorar, isso aqui vai vir em todas as questões. Significa dizer que 1 mol de sulfato de cobre vale a 160 gramas. Repito, cada mol de sulfato de cobre equivale a 160 gramas. Então, existem duas formas de você expressar a quantidade de sulfato de cobre. Se eu te mostrar 160 gramas de sulfato de cobre, você pode dizer que são 160 gramas ou pode dizer que é 1 mol. Se eu te mostrar 320 gramas de sulfato de cobre, você pode dizer que são 2 mol. Entenderam isso? Cada mol de sulfato de cobre equivale a 160 gramas. Tá claro isso, pessoal? Sim. Pronto. Professor, mas isso vale para todo mundo? Não, isso só vale para o sulfato de cobre. Quer ver uma coisa? Se ao invés de sulfato de cobre for o ácido clorídrico,
Cada mol equivale a 36,5 gramas. Ou seja, pessoal, aqui é onde está a parte mais espinhosa da história. Cada substância diferente possui uma relação de equivalência entre a massa e a quantidade de matéria diferente. Se for sulfato de cobre, essa relação é 160. Se for ácido clorídrico, 36,5. Se for nitrato de prata, 169,9. Se for água, 18 gramas por mol. Ah, professor, então quer dizer que cada substância vai ter um número desses? Isso. Por isso que você nunca vai precisar decorar. O problema vai te dizer. Ele vai falar do sulfato de cobre? Vai. Ele vai te informar a equivalência do sulfato de cobre. Aqui, ó. Então, veja. Qual é o meu trabalho aqui? Ao invés de eu falar em tantos gramas de sulfato de cobre, eu vou falar em tantos mol. Essa é a diferença. Tudo bem, pessoal? Tudo bem? Sim. Sim. Eu não vou dizer que existem tantos gramas de sulfato em tantos ml de solução. Vou dizer que existem tantos mol de sulfato em tantos ml de solução. Vamos ver como é que isso funciona agora, né? Vamos ver. Olha aqui, ó. A solução do item A já para você, para a gente ganhar tempo aqui, ó. Vamos à solução do item A. Vamos fazer isso com o sulfato de cobre. Aqui, ó. Bem tranquilo aqui. Se você não estiver enxergando bem essa tela, me avisa que eu mudo de cor aqui, ó. Então, qual é a concentração se eu colocar 16 gramas de sulfato em 15 ml de solução? Primeira coisa, se eu tivesse colocado 160 gramas, do sulfato, seria 1 mol, correto? Se eu tivesse colocado 160 Sim. gramas do sulfato, eu chamaria de 1 mol. Lembre que você vai estar trocando aqui apenas uma coisa por outra. Ao invés de você falar em gramas, você vai falar em mol. Se fossem 160, seria 1 mol. Mas, como eu pus ali 16 gramas, que é 1/10 de 160, então eu só vou ter 1/10 de mol. Então, essa é a diferença. Ó. A parte matemática eu deixo para você se divertir depois. Repito, se eu tivesse usado 160 gramas, isso seria equivalente a 1 mol. Como eu usei apenas 16, então eu só vou ter 1/10 de mol. Perfeito? Perfeito isso? Sim. Entendi. E aí, pessoal, vocês lembram que eu joguei isso dentro de 500 ml de solução, né? Estão vendo aqui, ó? Sim. E 500 ml de solução, o que são 500 ml de solução? 500 ml de solução, gente, equivalem a meio litro de solução. Aqui, ó. Aqui. 500 mililitros equivalem a meio litro de solução. Moral da história. Fica bem legal aqui, ó. Ó a setinha, para onde é que eu vou agora, ó. A concentração dessa moça é 1/10 de mol em meio litro de solução. 1/10, 0,1 em meio litro. Ou seja, está aqui a resposta que você queria. Concentração é igual a 0,2. 0,2. Pronto. Tirando a parte de números decimais e tudo mais. Tá tranquilo, pessoal? Tudo bem? Por enquanto tá. Por enquanto tá. Assim, né? Eu sei que essa parte de número decimal vai chegar um momento que vocês vão bugar. Professor, tá muito ferrado isso aí. Mas é aquela coisa, a gente tem que ir devagarinho, né? Por isso que eu falei, ó, vamos devagarinho que dá pra gente conseguir. Ninguém vai soltar a mão de ninguém aqui. Beleza? Alguém tem alguma observação a fazer? Quem corre cansa e quem anda alcança. Pronto, é assim. É aquela brincadeira da tartaruga com o coelho, né? Às vezes o coelho não chega lá porque ele tenta ir muito rápido. A tartaruguinha, um dia ela chega. Tranquilo, pessoal? Isso aqui, ó,
isso aqui vai aparecer muito. É o tipo de concentração que vocês vão usar mais, disparadamente. Sempre que o problema é perguntar assim, forneça a concentração em quantidade de matéria. Isso significa que a sua resposta vai ser aqui, ó, mol por litro. Isso é que significa concentração em quantidade de matéria. Mol por litro. Ok? E aí dá para você fazer mais coisas agora, ó. Vamos lá. Ele pede aqui, ó. Ele pede aqui é o seguinte. Eu já te dei a concentração de uma solução 0,1 mol por litro, certo? Só que eu quero a concentração, atenção pessoal, eu quero agora fazer o contrário do que eu fiz aqui, eu quero a concentração em massa. Perceba a diferença que ele vai impor agora. Ele vai te dar, volta aqui só um pouquinho, me permitam. A primeira questão era assim, ó, ele te deu a concentração em massa por litro, 16 gramas em 500 mililitros, e te pediu a concentração em quantidade de matéria. Agora ele vai inverter. Tá travando aí, ó. Tá travando o vídeo? Melhorou agora, voltou. A internet, ela deu uma soluçada aqui. Se isso acontecer, me avisa. Então, vou voltar aqui. No item A, foi fornecida a quantidade de massa, 16 gramas, e o volume... De novo. Tá ruim, tá, a internet? Mais ou menos. É porque às vezes a fala trava. Tá certo. É o efeito robô. É o efeito Transformer. Vamos repetir. Tá melhor agora o som? Na hora que eu tinha falar, ela trava. Eu vou contar. Na hora que eu tinha explicar a questão, ela trava. Eu vou contar o tio fica robô aí. Eu vou contar uma piada. Se ela não falar na hora da piada, é porque ela tá me sabotando. Tô brincando. Vou contar piada não, vamos falar sério. Vai dar certo. Olha aqui, ó. Olha aqui o que nós vamos fazer agora. Agora travou de vez. Travou de vez? Nem Ih, som, agora travou mesmo, acho que caiu. nem som, nem imagem, nada. Saiu nada agora. O tio ficou com a tela travada e toda. Continua travada? Ficou calado. Eu pensei que o tio tinha caído. Não. Eu também. Não, tô aqui firme e forte. Mais alguém está com dificuldade? Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu tirar meu vídeo, pode ser que isso melhore, tá? Deixa eu tirar Tá aqui. bom. Pronto. Eu botei aqui meu vídeo. Será que isso vai melhorar? Vamos ver, né? Me avisem aí se melhora. Fala, meu Deus. Nada? Congelou, foi? Não funcionou não, tio. Não. Tá parado o Eu vídeo, tá? mano, tu tá virando um robô. É mesmo. Oi, tio. Tio, tu tá aí ou tu caiu? Terra, Alô? Ótimo. Alô? terra para Marte. Eu achei que caiu. Eita, morreu de vez agora. Ele ainda tá aqui. Tô aqui. Ele tá gravando. Terra para Marte. Morreu de Ah, vez. tá gravando. Ô, tio. Tio! Morreu. Fala, gente. Puxa, que pena. Vocês nem conseguem... Eita, o time. Voltou, Oi, né? tio. Parceiro. Voltei. Caiu de vez aí, te caiu e não levantou mais, foi? E agora? Cala a boca, Carlos Eduardo. E Agora agora? tá filé. Uma boca desse tamanho só fala besteira. Cala a boca, Carlos Eduardo. Assiste a do tio. Tio manda Eduardo calar a boca. Voltou, tio. Voltou. Tá bom. Oh. Deu bom. Deu legal. Vamos torcer para que continue agora. E aí, Graças a Deus. voltou a tela? Tá ok agora? Tá ok. Sim. Pronto. Então, vamos voltar aqui. Então, dizia o seguinte. No item A, foi dada a massa e o volume. E foi pedida a concentração em quantidade de matéria, não foi isso? Sim. Pronto. Sim. No item B, nós vamos fazer o contrário, tá, gente?
vai ser dada no item B a concentração em mol por litro. Xiii. Vai ser dado o quê, Ti? Isso aqui, ó. Ei, Ti, a netzinha tal. A gente não tá colaborando, De novo, não, Ti. ele morreu de novo. Caramba. É sério? É aquela música, bebê Ele saiu de novo? Não, não saiu de novo, não. Ti, Saiu não. tá ali. Mas morreu de novo ele, ó. Eu estou Morreu. aqui. Meu Deus do céu, gente. Ei, paizinho, abençoa a internet. Eu me Oi, recuso. tio. Ele voltou, volte. Boa tarde. Boa tarde, tio. Boa tarde, de novo. Começar a aula de hoje. Vamos começar? Bora. Cuida. Capricho. Qual é a receita de hoje? A receita de hoje é fazer a internet funcionar. Ixi, pois não tá difícil, viu? Tá fácil não, né, gente? E agora? Vamos? Vai. Por indo, enquanto tá indo, dando certo, indo, tá dando tá certo. indo. Tá dando certo. Por Será enquanto. que o paizinho abençoou? Pronto, vai lá. Ô, Glória. Segura, Acho que sim. segura aí na sua fé. Vai? O que foi que nós fizemos no item A, pessoal? Concentração nem da lembro. quantidade de matéria. Isso. No item A, E nós falamos, nós tínhamos a massa e o volume. Transformamos isso em concentração e quantidade de matéria. Ok? Ok. Show. Vamos para o item B. Vamos fazer o contrário. No item B, nós já recebemos a informação qual é a concentração e quantidade de matéria. Está aqui, ó. E nós vamos fazer a concentração em grama por litro. Perfeito? Perfeito. Fazer exatamente o contrário do que nós tínhamos feito antes. Recebemos a concentração em quantidade de matéria e vamos fazer em grama por litro. Só que agora, pessoal, é do HCl, é do ácido clorídrico. E lembre que o ácido clorídrico, a massa molar dele é 36,5. Então, na hora que você for fazer as contas, esqueça 160. 160 era para o sulfato de cobre. Para o ácido clorídrico é 36,5, ok? Ok. Tamo junto. Então, se fosse 1 mol, seria 36,5, porque estou falando de ácido clorídrico. Mas como eu tenho apenas 1/10 de mol, né? Não vai ser 36,5, vai ser quanto? 3,65. 3,65. Então é isso, gente, ó. Eu não vou ter 0,1 mol por litro. Eu vou ter 3,65 gramas por litro. Ou seja, a minha resposta não vai ser mol por litro, vai ser o quê? Grama por litro. Show? Show. Viu como é fácil? É por aí. É por aí. Desculpem a falha aqui na transmissão. Talvez amanhã eu vou estar no outro local, com certeza vai estar melhor. Mas o que é que eu quero que a gente faça? Tudo bem, tio. Como a gente está já bem, já passou de 30 minutos, já estou me preparando aqui para me despedir de vocês. O que é que eu quero que vocês façam? Continuem tentando resolver essa questão, tá? E aí, amanhã vocês vão me dizer se houve dúvidas, se pararam, se conseguiram continuar. Vale para todos, ok? É a atividade de vocês. Tá certo. Por exemplo, no item C, o que vai vir aí? O que eu quero no item C? No item C, eu quero que você me diga, ó, eu vou te dar 34 gramas de nitrato de prata dissolvidos em 250 gramas de água. O que é que eu vou pedir? A fração em quantidade de matéria. Ó, já não é mais a concentração em grama por litro, já não é mais a concentração em quantidade de matéria. É a fração em quantidade de matéria. E te ferrou. Que raio é fração em quantidade de matéria? Aqui é fácil, tá, pessoal? Apesar do nome, é fácil. Você sabe o que é fração, né? Por exemplo, se eu te der 12 laranjas e pedir para você separar 3/4, quantas laranjas são? São 4 laranjas de... Pediu pra separar 3. Ó, eu te dei 12 laranjas. Te pedi 3/4. Tá, deu 12. Entendi errado. São Salles, meu. Entenderam como é?
Eu te dei 12 laranjas e peço assim, ó, separa para mim 3/4 dessa quantidade de laranjas. São quantas laranjas? 9. 9 laranjas, show de bola. 1/4 não seriam 3 laranjas? 3/4, 9 laranjas. Então você separaria 9 laranjas. É exatamente isso que a gente vai fazer aqui. Fracionar o soluto e o solvente, tá? Fracionar. Por exemplo, o nitrato de prata, cada mol equivale a 169,9 gramas. Como são apenas 34 gramas, olha aqui, ó. Porque se fossem 169,9 seria 1 mol. Como são só 34 gramas, isso equivale apenas a 0,2 de mol. Ou seja, menos de 1 mol. 34 gramas equivalem a 0,2 de 1 mol de nitrato de prata. Já a água, se fossem 18 gramas, seria 1 mol. Mas como são 250 gramas, isso equivale, pessoal, a... Vou apagar aqui as marcações. Se fossem 18 gramas, seria 1 mol. Como são 250, equivale a 13,9 mol. Então, o que é que eu tenho aqui? Ó? Atenção. De um lado, eu tenho 0,2 de mol de soluto e do outro eu tenho 13,9 mol de solvente. Qual é o total disso aqui, pessoal? 0,2 com 13,9. Então, desse total, que reúne soluto mais solvente, que eu pego aqui, ó, e somo tudo, ó. Presta atenção. Isso aqui é o total. 0,2 com 13,9, dá 14,1. Desses 14,1, 0,2 são de soluto e 13,9 são de solvente. Tá bom, gente? Então, se você fizer as contas, você pode fazer aí depois as contas para conferir. Como é que funciona isso? Ora, eu pego a fração apenas do soluto, que é 0,2, e divido pelo total. Então, como é que funciona? A quantidade em mol do soluto, 0,2, dividida pelo total. Quanto é que isso vai dar, professor? 0,014. Essa é a fração do soluto. 14 milésimos, 0,014. E a fração do solvente, professor? A fração do solvente, está aqui ela. 13,9, que é a parte do solvente, dividida pelo total. Fração do solvente, 0,986. Pronto. Então aqui, gente, ó, já tem mais números decimais complicadinhos, né? Ó. Vocês viram aqui, ó. Uma curiosidade. A soma das duas frações tem que dar o inteiro. 0,014 com 0,986 dá um inteiro. As frações tem que dar um inteiro, lógico. Se eu dividir uma laranja em várias partes e reunir essas partes, tem que dar a laranja de novo. Então, na prática, você está dizendo aqui, desse total de matéria que está dentro dessa solução, qual é o percentual de soluto e qual é o percentual de solvente? Tá certo, gente? Normalmente, o percentual de soluto vai ser bem pequeno em relação ao percentual de solvente. Essa estava mais difícil, é ou não é? Tava. Pois é. Então, Com certeza. essa está bem mais difícil. Então, aqui, ó, vou fazer o seguinte, eu vou deixar aqui na tela, inclusive, quem quiser tirar um print aí depois ou rever no vídeo. Aí, pessoal, uma sugestão, se você já não está fazendo isso. Cara, aquela parte do cálculo, da letra C, aí você vai no vídeo, não precisa ver o vídeo todo. Congela aqui e dá uma olhada. Ah, o professor fez assim. Ele tirou primeiro a fração do soluto, que é o nitrato de prata. Como é que eu tiro a fração só do soluto? Eu faço uma regra de 3. Se fosse 169,9 gramas, seria 1 mol. Como são só 34 gramas, X, regra de 3, 0,2. Isso aqui é a fração só do soluto, 0,2. Aplico a mesma coisa para o solvente, que é a água. E encontro a fração da água. Pronto, gente. Aqui está o segredo. Se
a soma de dois números é 14,1 e um deles é 0,2, o outro é 13,9, como é que eu faço para saber a fração correspondente a cada um deles? Divide cada parte pelo todo. Divide cada parte pelo todo. Ou seja, eu pego 0,2 e divido por 14,1, que é a soma. Ficou instável de novo, né? Ok? Morreu, tá? Vou O demorar. Ti. Cadê o Ti? Morreu. Voltei pra cá. Voltei pra cá. Pronto, cheguei. Cadê O tempo Vai tá acabar a aula acabando. dele já, ó. Cadê salve. os Já tá parabéns acabando. do paizinho? Um Parabéns. A boca, Dô. Um Né, salve. Alguém Ai, cala o Cadu? Oi, Cadu. Cadê você, Cadu? Um salve para vocês. É isso, pessoal. Desculpa mais uma vez a falha. Hã? Vamos Hã? Acho que ele disse tchau pra vocês. A aula foi ótima. Desculpe aí pela net. E o que mais? E Maria, até deve ter amanhã. falado tudo certo. Ti saiu da sala. Pronto, Ti. Ô, Ti, O mano. Ti, tá acabando o Boa tempo. tarde. tá acabando. Falta um Tchau, minuto. Ti. Despede da gente. Tchau, gente.